A transferência da corte portuguesa para o Brasil trouxe aproximadamente 10.000 pessoas, incluindo não apenas a família real, mas também nobres, funcionários do governo, militares e servidores de diversos níveis. O Rio de Janeiro, com cerca de 60.000 habitantes na época, não estava preparado para receber um contingente tão grande de pessoas de uma só vez, muito menos para acomodar a corte real com o luxo e protocolo necessários. O vice-rei do Brasil, Dom Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, foi o principal responsável pela organização da chegada e acomodação inicial da família real, tendo recebido instruções antecipadas para preparar a cidade. O Palácio dos Vice-Reis, atual Paço Imperial, foi designado como residência oficial para o príncipe regente Dom João e sua família. O edifício passou por reformas às pressas para receber a realeza. Posteriormente, Dom João acabou se estabelecendo na Quinta da Boa Vista, uma grande propriedade em São Cristóvão, que foi doada à família real pelo rico comerciante Elias Antônio Lopes, tornando-se a principal residência da família real no Brasil. O método utilizado para acomodar a corte ficou conhecido como PR, que significava Príncipe Regente. As casas requisitadas recebiam a inscrição PR em suas portas, indicando que deveriam ser desocupadas para abrigar membros da nobreza ou funcionários da coroa. A população começou a interpretar ironicamente a sigla PR como Ponha-se na Rua. As melhores residências, geralmente pertencentes a comerciantes ricos e membros da elite local, foram as principais requisitadas para abrigar a nobreza. Os proprietários das casas requisitadas deveriam receber compensações financeiras, mas frequentemente estas eram insuficientes ou demoravam a ser pagas, causando grande insatisfação. As famílias desalojadas foram forçadas a buscar acomodações em áreas periféricas da cidade, muitas vezes em condições precárias, ou a se mudarem para residências de parentes. A rainha Dona Maria I, que sofria de doença mental, foi instalada no convento do Carmo, adjacente ao Paço Real, que foi conectado ao palácio por uma passarela especialmente construída. A chegada da corte provocou uma profunda reorganização social na cidade, com a introdução de novos costumes, modas e protocolos baseados na etiqueta europeia. A nobreza portuguesa teve que se adaptar às condições locais, muitas vezes menos luxuosas do que estavam acostumados em Lisboa, enquanto a elite local buscava emular os costumes europeus. A instalação da família real no Rio de Janeiro transformou profundamente não apenas a cidade, mas todo o Brasil, elevando-o de simples colônia à sede da monarquia portuguesa, o que teve consequências cruciais para o processo de independência anos depois. Por ordem de Dom João, então príncipe regente, o Real Horto Botânico foi criado no Rio de Janeiro em 13 de junho de 1808, inicialmente como jardim de aclimatação de espécies exóticas. Próximo a ela também havia uma fábrica de pólvora. O horto tornou-se um marco do progresso científico. A formação militar profissional no Brasil começou em 1810, com a criação da Real Academia Militar no Rio de Janeiro. Instituída por Dom João, a academia preparava oficiais de diferentes armas, engenheiros, geógrafos e topógrafos. O Banco do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, lançou sua primeira cédula de papel em 1810. Esse marco financeiro facilitou transações, modernizou a economia e consolidou a capital como o núcleo econômico do império. A cédula era preenchida à mão. Com a Real Biblioteca Portuguesa,
Trazida durante a transferência da corte, a Biblioteca Nacional foi estabelecida no Rio de Janeiro em 1810. Inicialmente instalada no Hospital da Ordem Terceira do Carmo, contava com cerca de 60 mil peças, incluindo livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. O primeiro grande teatro da cidade, o Real Teatro de São João, surgiu no Rio de Janeiro em 1813. Inaugurado no Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes, em 12 de outubro, com capacidade para 1.200 pessoas, tornou-se palco de óperas e peças. Dona Maria I morreu em 20 de março de 1816, no Rio. Ela sofria de doença mental e era chamada de a Louca. Seu corpo foi embalsamado, mas só foi repatriado para Lisboa em 1821, após a volta de João VI. Seu funeral foi discreto, ofuscado pela crise política luso-brasileira. Em 1817, Dom Pedro I casou-se por procuração com a arquiduquesa austríaca Leopoldina, em Viena. O matrimônio visava reforçar alianças entre Portugal e Áustria, garantindo apoio político e científico para a corte no Brasil. Leopoldina foi escolhida em 1817 por seu sangue Habsburgo, que legitimava os Bragança na Europa. Dom João VI também valorizou sua educação em ciências naturais, útil para explorar recursos do Brasil. Leopoldina chegou ao Rio em novembro de 1817. Entre 1819 e 1821, o casal teve 3 filhos, incluindo Maria da Glória, futura rainha de Portugal. A relação inicial foi estável, mas desgastou-se com o tempo por conta das infidelidades de Dom Pedro. Dom João fundou o Museu Real, hoje Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 1818. Inicialmente instalado no Campo de Santana, abrigava coleções de história natural, incluindo materiais botânicos, minerais, animais empalhados e artefatos indígenas. A Praça do Comércio foi inaugurada no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1820, projetada pelo arquiteto Grandjean de Montigny, da Missão Francesa. Primeira obra neoclássica da cidade, funcionava como local de encontro e negociações de comerciantes, estabelecida próxima à Igreja da Candelária. A primeira Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi inaugurada em 14 de julho de 1820, após a criação da Praça do Comércio. Inicialmente, os negócios se concentravam em câmbio, escravos, mercadorias, gado, seguros e fretes de navio. A Revolução Liberal de 1820 em Portugal exigiu o retorno de João VI e a adoção de uma Constituição. O movimento, liderado por militares e burgueses, ameaçou o absolutismo e pressionou a corte a abandonar o Brasil. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Diário do Rio de Janeiro, lançado na capital em 1º de junho de 1821, foi o primeiro jornal diário do Brasil. Inovador por publicar anúncios e notícias locais, o periódico tinha sua própria tipografia e era dirigido por Zeferino Vitor de Meireles e Antônio Maria Jourdan. Sob risco de perder sua coroa, Dom João VI retornou a Lisboa em julho de 1821, deixando seu filho Pedro como regente no Brasil. A partida enfraqueceu a autoridade colonial e acelerou a independência brasileira, formalizada por Dom Pedro em 1822. A fragata portuguesa Martim de Freitas chegou ao Rio de Janeiro pouco depois da partida de Dom João, com ordens das cortes para que Dom Pedro retornasse imediatamente a Lisboa em 1821 com sua família. Tropas lusas leais a Portugal
começaram a pressioná-lo a deixar o Rio de Janeiro. Grávida de Pedro II, Leopoldina recusou-se a voltar a Portugal com a corte, apoiando a permanência de Pedro no Brasil, que também não desejava retornar. Sua decisão foi estratégica, alinhando-se aos brasileiros que defendiam a autonomia do Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens de Lisboa, declarando por meio de Clemente Pereira: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Tropas portuguesas cercaram o paço da cidade, atual Praça 15, onde Dom Pedro se encontrava. Soldados bloquearam ruas e exigiram sua partida. A população carioca começou a se aglomerar em protesto. Generais lusos, como Jorge Avilés, recusaram-se a aceitar a decisão. Avilés mobilizou 2.000 soldados para obrigar Dom Pedro I e sua família a embarcarem para Portugal. 10.000 cariocas se armaram com facões e pedras em 11 de janeiro de 1822, no Campo de Santana. Mulheres doaram joias para financiar a resistência. O jornalista Joaquim Gonçalves Ledo organizou milícias urbanas contra as tropas portuguesas. A pólvora foi controlada pelos cariocas e os soldados lusos não puderam ter mais acesso à casa de pólvora no Jardim Botânico. Assim, enfraquecidos numericamente e sem poder recarregar suas armas, aceitaram recuar para Niterói. As cortes, então, diante a recusa, ameaçaram dissolver o governo provisório do Brasil e subordinar as províncias diretamente a Lisboa. Dom Pedro foi acusado de desobediência por permanecer no Rio. Dom Pedro havia enviado sua família para a Fazenda Santa Cruz em 11 de janeiro de 1822, afastada do Rio de Janeiro e longe do conflito com as tropas portuguesas. Dona Leopoldina, ao chegar na Fazenda Santa Cruz, observa que o filho João Carlos estava doente. Ao retornar ao Rio em fevereiro, ele faleceu precocemente, para a tristeza de Dom Pedro I. Dom Pedro, furioso, embarca na fragata de guerra União em 11 de janeiro de 1822 e dá um ultimato a Avilés em Niterói. Se em até 48 horas as tropas não se retirarem, irei considerá-los rebeldes e os farei aniquilar. Os fortes da cidade, já avisados, tinham seus canhões apontados em direção às tropas de Avilés. Sob pressão, em 12 de fevereiro, Avilés retirou seus homens para a Praia Grande, em Niterói. Embarcaram em navios, mas mantiveram bloqueio na Baía de Guanabara. Não sem antes deixarem 200 mortos em confrontos nas ruas. No dia seguinte, em 13 de fevereiro, a população aclamou Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil, no Campo de Santana. Uma procissão levou-o ao paço sob gritos de independência ou morte. Entre janeiro e setembro de 1822, as relações entre Brasil e Portugal deterioraram-se rapidamente, com o príncipe regente tomando medidas cada vez mais autônomas, como convocar uma Assembleia Constituinte Brasileira. Em agosto de 1822, chegaram ao Brasil novas ordens de Portugal, que anulavam os atos do príncipe e ordenavam seu retorno imediato, sob pena de intervenção militar. Às margens do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. No entanto, o evento não teve repercussão imediata no Rio de Janeiro, sendo noticiado apenas 2 semanas depois. A oficialização da independência ocorreu efetivamente com a aclamação de Dom Pedro como imperador em 12 de outubro e sua coroação em 1º de dezembro. No Rio de Janeiro, formou-se um núcleo político em torno de José Bonifácio,
que defendia a permanência de Dom Pedro e a autonomia brasileira. A corveta Curiosa trouxe mais 500 soldados de Portugal para Niterói. Dom Pedro ordenou o bloqueio naval brasileiro, impedindo desembarques, e também prendeu oficiais portugueses suspeitos de conspiração, incluindo o coronel Inácio Luiz Madeira de Melo. Todos foram deportados para Lisboa em abril. Em maio de 1822, José Bonifácio foi nomeado ministro, liderando a expulsão de tropas portuguesas. Brasileiros foram recrutados para o novo Exército Nacional. Um mês depois, a Marinha Brasileira apreendeu 12 navios lusos ancorados no Rio. A medida cortou suprimentos das tropas em Niterói. Sem apoio de Lisboa, Avilés embarcou suas tropas de volta a Portugal, em 15 de agosto de 1822. Assim, o Brasil assumiu o controle total da Guanabara. Mas isso veio com um custo. Cerca de 400 brasileiros e 600 portugueses morreram nos conflitos. Os corpos foram enterrados em valas no Morro da Providência. As cortes declararam Dom Pedro fora da lei e suspenderam o comércio com o Brasil em setembro de 1822. Enviou tropas, imobilizando forças leais à coroa portuguesa em várias províncias brasileiras, especialmente na Bahia, Maranhão e Pará. A medida acelerou a ruptura formal em 7 de setembro de 1822. Ocorreram batalhas navais e terrestres entre 1822 e 1824, com o Brasil tendo que organizar rapidamente suas forças militares, incluindo a contratação de mercenários estrangeiros, como o almirante Thomas Cochrane. Após a declaração de independência, tropas portuguesas permaneceram entrincheiradas em províncias estratégicas, especialmente na Bahia, Maranhão, Pará e Cisplatina, recusando-se a reconhecer a autoridade de Dom Pedro I. Entre 1822 e 1823, tropas brasileiras comandadas pelo general Pierre Labatut sitiaram Salvador, onde o general português Inácio Luiz Madeira de Melo resistia com um contingente de aproximadamente 8.000 homens e o apoio da esquadra portuguesa. Em dezembro de 1822, o Brasil contratou o almirante britânico Thomas Cochrane para organizar suas forças navais, tarefa essencial para um país com extenso litoral e tropas portuguesas entrincheiradas em portos estratégicos. A Marinha bloqueou o recôncavo baiano, isolando tropas portuguesas em Salvador. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Dom Pedro I iniciou um romance com Domitila de Castro, em 1822, nomeando-a Marquesa de Santos, em 1826. O caso público durou até 1829, gerando 5 filhos ilegítimos, humilhando Leopoldina. Domitila residia em um palácio próximo à casa de Dom Pedro e Leopoldina. Em 24 de abril de 1823, Leopoldina deu à luz Miguel, que morreu horas depois. A perda aprofundou sua depressão, agravada pelo affaire de Pedro com Domitila de Castro. Em cartas, ela desabafou: "Sinto-me só entre inimigos." De volta à guerra, em 4 de maio de 1823, a esquadra brasileira, sob comando de Cochrane, a bordo da fragata Ipiranga, como navio capitânia, enfrentou as forças navais portuguesas no litoral baiano, impondo um bloqueio que seria decisivo para o desfecho do conflito. Uma grande vitória brasileira na Bahia, em 2 de junho de 1823, com a expulsão das forças portuguesas. Isso demonstrou a incapacidade de Lisboa de manter o conflito militar no Brasil. Cerca de 10.000 soldados lusos foram repatriados. Custear uma guerra no Brasil era inviável. Portugal já devia 2 milhões de libras à Inglaterra. Em 2 de julho de 1823,
Após intenso bloqueio naval e cerco terrestre, as forças portuguesas evacuaram Salvador. Em uma operação que envolveu cerca de 80 embarcações, levando tropas e cidadãos portugueses leais à coroa. Após a vitória na Bahia, Cochrane navegou para o norte, onde, combinando ações militares e diplomáticas, conseguiu a adesão do Maranhão em julho de 1823 e enviou o capitão John Grenfell para negociar a rendição do Pará em agosto do mesmo ano. Além dos combates costeiros, navios brasileiros interceptaram embarcações portuguesas em alto mar, capturando mais de 70 navios mercantes entre 1823 e 1824, causando significativo prejuízo econômico a Portugal. O Grão-Pará foi a última província a aderir à independência, com a rendição da junta governativa portuguesa, ocorrendo em 15 de agosto de 1823, após manobras diplomáticas e demonstração de força por parte do capitão Grenfell. Já em Portugal, Carlota Joaquina, esposa de João VI, aliou-se ao filho Miguel para restaurar o absolutismo. Em 1823, apoiaram a Vila Francada, um golpe que dissolveu as cortes liberais e perseguiu opositores, reforçando a divisão entre liberais e tradicionalistas. No ano seguinte, em 1824, Dom Miguel liderou a Abrilada, uma segunda tentativa de golpe, prendendo João VI no Palácio da Bemposta e declarando-se regente. O rei foi resgatado por tropas britânicas com a ajuda de diplomatas. Após o resgate de Dom João pelos britânicos usando a fragata Windsor Castle, Dom João tomou algumas atitudes. Prendeu apoiadores de seu filho Miguel, libertou os presos políticos e baniu Miguel para a França, conduzido pela fragata Pérola. Mais tarde, ele foi para Viena. Carlota Joaquina foi internada no Palácio de Queluz. De volta ao Brasil, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, no Rio de Janeiro, onde definiu uma monarquia constitucional, firmando a cidade como o epicentro político de um Brasil independente. As corridas de cavalos iniciaram-se no Rio de Janeiro em 1825, quando o negociante inglês James Monley e Clotes organizaram as primeiras competições na Praia da Saudade, em Botafogo. As hostilidades militares diminuíram significativamente após agosto de 1823, mas o reconhecimento oficial da independência só ocorreu em 29 de agosto de 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal. Mediado pela Inglaterra, e que incluiu o pagamento de indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, valor que Portugal já devia à Inglaterra. Para financiar os esforços militares, o Brasil contraiu empréstimos significativos com a Inglaterra. Mas a guerra ainda não havia cessado por completo. Na Cisplatina, atual Uruguai, o general Carlos Frederico Lecor enfrentou focos de resistência portuguesa em Montevidéu. Com a vitória, consolidou o domínio brasileiro sobre a região. João VI morreu em 10 de março de 1826, após sintomas extremos, como vômitos e convulsões. Suspeitas de envenenamento por Carlota Joaquina circularam, e análises modernas detectaram arsênico em seus restos, mas sem provas definitivas. Após a morte de João VI, Dom Pedro renunciou ao trono português em favor de sua filha Maria II, em 1826. Dom Miguel, seu irmão, iniciou junto com legitimistas e a Igreja Católica mais uma tentativa de tomar o poder, iniciando as guerras liberais. Já no Brasil, em 1826, grávida do 7º filho,
Leopoldina sofre um aborto espontâneo. Debilitada por anemias e infecções e abandonada por Pedro, que viajava com Domitila. Médicos relataram fraqueza extrema e febres constantes. Leopoldina morre em 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos, possivelmente de septicemia. A autópsia oficial omitiu detalhes. Seu funeral reuniu milhares no Rio em luto pela imperatriz do Brasil. Após a morte de Leopoldina em 1826, Pedro declarou luto, mas em 1827 já estava com Domitila. A população revoltou-se com a hipocrisia, acusando-o de profanar a memória da imperatriz. Em 1827, Dom Pedro I sancionou a primeira Lei Geral da Educação do Brasil, que determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. As escolas deveriam adotar o método do ensino mútuo, com professores recebendo entre 200 e 500 mil réis anuais. A Justiça Imperial alcançou um novo patamar no Rio de Janeiro com a criação do Supremo Tribunal de Justiça em 1828, interpretando a Constituição, consolidando a capital como o centro jurídico do Brasil. Bom dia, amigos do canal Viagens Cariocas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando deste mini documentário. Para a produção deste mini documentário existe um grande esforço de tempo e dinheiro. Então, para aliviar um pouco os custos de produção, eu coloquei aqui do lado um QR Code caso queira ou possa doar qualquer valor. Basta apontar seu celular e pronto. Mas caso não possa, sem problemas. Já fico muito feliz se você assinar meu canal e fazer um comentário legal. Um grande abraço a todos e bom vídeo. Em 1829, Pedro casou-se com Amélia de Leuchtenberg para recuperar prestígio internacional. O casamento gerou tensão com os filhos de Leopoldina, especialmente Maria da Glória. Amélia trouxe refinamento, mas nunca substituiu Leopoldina no imaginário popular. O cenário artístico do Rio de Janeiro alcançou um marco histórico em 1829, com a primeira exposição de arte do Brasil, organizada por Jean-Baptiste Debré, na Academia Imperial de Belas Artes. A exposição da classe de pintura de história reuniu obras do próprio Debré, de Grandjean de Montigny e de seus alunos. Em Portugal, Carlota Joaquina morreu em 1830, isolada no Palácio de Queluz, em Portugal. Suas conspirações fracassadas e o exílio de Miguel a tornaram uma figura marginal, associada à resistência contra o liberalismo. Giovanni Battista Libero Badaró nasceu na Itália, formado em medicina pela Universidade de Turim em 1825. Em 1826, migrou para o Brasil, no Rio de Janeiro, e depois para São Paulo. Fundou o jornal Observador Constitucional em 1829, onde criticava o autoritarismo de Dom Pedro I e defendia a liberdade de imprensa. Em 20 de novembro de 1830, em São Paulo, Líbero Badaró foi fatalmente baleado em uma rua deserta. Socorrido, não resistiu, falecendo no dia seguinte. O assassinato, atribuído a Cândido Ladislau Japiaçu por motivos políticos, gerou comoção nacional e intensificou a oposição ao governo imperial. O assassinato de Badaró foi percebido como uma tentativa de silenciar críticas ao governo de Dom Pedro I. A suspeita de envolvimento imperial inflamou a oposição. Eventos como a Noite das Garrafadas refletiram o descontentamento popular, culminando na abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Dom Pedro I abdicou do trono no Rio de Janeiro em 1831, passando-o a seu filho, Dom Pedro II, então com 5 anos. A capital viveu um período de regência até o jovem imperador assumir em 1840. Mas quem era esse jovem regente? Dom Pedro II,
Seu nascimento foi celebrado com salvas de canhão e festividades. Os primeiros meses de vida do pequeno príncipe foram tranquilos, com cuidados da ama de leite Mariana e sob vigilância constante da imperatriz Leopoldina. A corte imperial depositava grandes esperanças no herdeiro masculino, essencial para a continuidade da nova dinastia brasileira. Dom Pedro, após abdicar do trono do Brasil para seu filho Dom Pedro II, de 5 anos, viajou para Portugal para se juntar à sua filha Dona Maria II e lutar contra seu irmão Dom Miguel. Desembarcou nos Açores com uma armada, tomando diversas ilhas, e após conquistar uma posição militar vantajosa, seguiu para invadir o continente ao norte do Porto, o que ficou conhecido como Desembarque do Mindelo, em 8 de julho de 1832. Dom Pedro I seguiu até o Algarve, onde desembarcou seu exército sob proteção britânica. Após intensos combates, em 24 de maio de 1834, pelo Tratado de Londres, a Quádrupla Aliança, Portugal, Grã-Bretanha, França e Espanha, decidiu pela intervenção nas forças de Dom Miguel. Dom Pedro participou ativamente da guerra, nas trincheiras e lutando ao lado dos homens. Com a derrota, Dona Maria II foi restaurada ao trono e seu tio, Dom Miguel, foi exilado para a Alemanha. Em 1834, Dom Pedro I estava sofrendo de tuberculose. Em 10 de setembro, estava acamado no Palácio Real de Queluz e ditou uma última carta para o Brasil, pedindo a adoção gradual do fim da escravidão. Após alguns dias, em 24 de setembro de 1834, aos 36 anos, Dom Pedro I morreu. Dom Miguel foi exilado, primeiro na Itália, depois na Grã-Bretanha e, por fim, na Alemanha, após ser derrotado por Pedro IV na Guerra Civil Portuguesa, consolidando o regime liberal. Morreu em 26 de outubro de 1866, sem nunca ter retornado a Portugal. No Brasil, em 1834, José Bonifácio foi substituído pelo Marquês de Itanhaém como tutor imperial. Este implementou um regime educacional mais rígido, focado em transformar Pedro em um governante ilustrado. O jovem imperador passava longas horas em estudos, com pouco tempo para lazer infantil. O jovem imperador recebia educação intensiva sob orientação do preceptor Frei Pedro de Santa Mariana. Estudava línguas, ciências, história, filosofia e artes. Embora brilhante intelectualmente, Pedro desenvolvia personalidade introvertida e melancólica devido ao isolamento e responsabilidades precoces. Aos 14 anos, Pedro foi declarado maior de idade por manobra política liberal para encerrar o período regencial. Ainda adolescente, assumiu responsabilidades de governante, tendo que lidar com questões diplomáticas, militares e administrativas sem ter completado sua formação educacional. Período conhecido como Golpe da Maioridade. Enquanto isso, os primeiros serviços regulares de navegação a vapor na capital foram estabelecidos em 1836 pela Companhia de Nicterói, que operava 2 pequenas embarcações, o Paquete do Norte e o Especulador. Esta foi a primeira empresa de navegação a vapor fundada no Brasil. O Carnaval do Rio de Janeiro teve suas origens no Entrudo, uma festa portuguesa que influenciou as celebrações cariocas. Em 1840, ocorreu o primeiro baile de máscaras no Hotel Itália, onde os participantes dançavam polca e valsa, evoluindo para o espetáculo de samba que hoje encanta o mundo. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil na Capela Imperial do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1841. A cerimônia, que durou 3 horas,
foi presidida pelo arcebispo e primaz do Brasil, Dom Romualdo Antônio de Seixas. Acabei de ver o novo episódio da série do canal Viagens Cariocas e tô simplesmente fascinado. É impressionante como o documentário mergulha fundo na história do Rio, especialmente nesse período do século XIX. A forma como retratam a cidade, os personagens, os eventos políticos e sociais. Parece que a gente tá lá, vivendo tudo. É muito mais do que um passeio histórico. É uma viagem no tempo, com imagens e narração que prendem do começo ao fim. Se você curte história bem contada, com emoção e riqueza de detalhes, não pode perder. Aproveita e confere os episódios anteriores da série, que estão incríveis também. E claro, assina o canal Viagens Cariocas e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que o YouTube te avisa.